É muita gente. Tem Arena Jovem aí! Calma aí, só tô abrindo aqui, meu povo. Pessoal, como vocês viram no vídeo, tá todo mundo me ouvindo bem? Quem tá me ouvindo, levanta a mão aí. Então, beleza. Como vocês viram, hoje o tema da palavra é autoestima. Acho que estava conversando ali com a Estela, ela falou, acho que essa palavra tem tudo a ver com você. Falei, por quê? Porque o povo me acha metido? O povo costuma falar que ele me conhece que eu sou metido, mas gente, estou aqui para dizer para vocês que eu não sou. Pessoal, eu vou primeiro começar falando o significado dessa palavra autoestima. Eu creio aqui que todo mundo tem uma noção breve, mas vou falar o significado dessa palavra segundo o dicionário. A autoestima no dicionário é um substantivo feminino, qualidade de quem se valoriza, está satisfeito com o seu modo de ser, com a sua forma de pensar ou com a sua aparência física, expressando confiança em suas ações e opiniões. Isso é muito forte, né? Quem aqui quer ter uma autoestima boa, levanta a mão. Amém? Pessoal, eu vou fazer uma dinâmica rápido, eu preciso que alguém venha aqui na frente, o mais destemido aí, da equipe laranja, da equipe azul, traz uma identidade para mim, a sua identidade, corre aqui. Bora rápido, gente, que eu tenho pouco tempo. Bora, traz uma identidade para mim. Corre, Vitinho, sobe aqui. Amém. Olha o que está no verso da sua identidade, do seu CPF. O que está escrito aí? Quais são os dados? Tá meu nome da minha mãe, do meu pai, onde foi feita a origem do documento, e só. E só? E só. É isso mesmo, pode descer lá. Pessoal, eu esqueci minha identidade, é por isso que eu chamei ele. Brincadeira. Por que eu pedi para ele falar sobre isso? Porque assim como a gente tem um CPF, a gente tem uma identidade, nós temos uma identidade em Cristo, uma identidade espiritual. Quantos sabem disso? Uma identidade espiritual é a mesma coisa. Você vira o verso, lá vai estar dizendo de onde você veio, quem é seu pai, o lugar de onde você veio, as suas informações, a sua origem. E é impossível a gente falar sobre autoestima sem que a gente fale de origem, sem que a gente fale de nascimento. Benjamin Franklin tem uma palavra, ele foi o líder da Revolução Americana de 1776. Ele disse, existem 3 coisas extremamente duras, o aço, o diamante e conhecer a si mesmo. A gente passa todos os nossos dias vivendo, obviamente, mas quantas vezes nós refletimos sobre quem nós somos, sobre as nossas características, sobre a nossa personalidade, mas principalmente sobre a nossa identidade. Quando a gente pensa em identidade, a gente pensa em Criador. E por que eu digo isso? Você quer saber por que alguma coisa foi feita? É só você perguntar para quem criou. Se eu perguntar sobre esse computador, para o criador dele, ele vai me saber falar o propósito, a função, atalhos que nem sequer eu sei. E olha que eu uso isso aqui todo dia para trabalhar. Por quê? Porque ninguém melhor para falar da sua identidade do que aquele que o criou. E Deus criou vocês. Amém, Arena? Quero vocês participando comigo aqui hoje. Todos nós temos uma origem. E a gente só consegue viver a plenitude de Deus se nós sabermos quais são esses propósitos, qual é essa identidade. Mas e o contrário disso? Qual é o contrário de quando eu não sei quem eu sou? De quando eu não tenho identidade? A tendência é que você se camufle. Você começa a viver uma vida que não é sua. Você começa a fazer coisas que você nem sequer gosta, mas para ser aceito. Para estar no meio da galerinha da faculdade. Quem está na faculdade aí? Quem está no colégio ainda? Caraca, rapaziada aí. Saudade do meu tempo de colégio, só que não.
Então você começa a querer ser como aquelas pessoas, andar como aquelas pessoas, falar como aquelas pessoas, e de repente a sua identidade é aquilo que todo mundo está fazendo, é aquela dancinha. Eu não vou fazer, que senão vão rir. Mas eu quero te dizer hoje que a sua identidade não é isso. Você não é o que as pessoas dizem ao seu respeito. Mateus, mas então qual é a minha identidade? Você já pensou, já internalizou isso? Quem você é para você mesmo? Hoje eu quero ler a história de um cara que chama Mefibosete. Essa palavra é difícil mesmo, gente, é Mefibosete. Mefibosete, ele era filho de Jonatas, que foi um dos melhores amigos do rei Davi. Mefibosete tem uma história triste, não é uma história feliz, mas ela tem um final feliz. Mefibosete, com apenas 5 anos de idade, quando seu pai e seu avô morreram em batalha, o pai e o avô de Mefibosete, Jonatas e Saul, do primeiro rei de Israel, morreram assassinados no campo de batalha quando ele tinha apenas 5 anos. Quantos aqui não tiveram a oportunidade de conhecer os seus pais? E é muito difícil a gente ter uma identidade se a gente não conhece. A primeira coisa que o Vitor falou quando ele veio aqui em cima era quem estava escrito ali, e era o nome dos seus pais, porque a nossa identidade passa pelos nossos pais. Mefibosete, quando a ama dele, a babá dele, quando a babá dele descobriu que o rei Saul e Jonatas tinham morrido, ela pegou esse moleque, pegou no colo, imagina agora, e falou assim: eu vou sair correndo porque ele vai ser o próximo. E quando ela estava correndo com Mefibosete, desesperada, vão pegar esse menino, ele é o descendente do trono, o avô dele era o rei. Mefibosete cai no chão. As mães de plantão sabem que quando a criancinha cai no chão é aquele desespero, não é não, Stephanie? Às vezes acontece, é por isso que eu sou até hoje. Mas deu aquele desespero e, gente, pasmem, Mefibosete ficou aleijado das 2 pernas. Já não bastava o seu pai ter morrido, já não bastava o seu avô ter morrido. Mefibosete, quando era pequenininho, caiu do colo da sua babá, da sua ama, e ele ficou aleijado. É uma história triste. E depois disso, eles foram para uma cidade, e ele foi o único da sua família a não ser enforcado junto com os outros 7 descendentes de Saul, por causa de uma promessa que Davi fez a Jonatas. Toda a sua família foi morta, gente, absolutamente todo mundo. Quem tem uma história parecida aí? Eu, graças a Deus, não tenho. Mas independente da sua história, eu vou te falar qual é a sua identidade hoje. Ou melhor, Deus vai falar qual é a sua identidade hoje. Amém? Abre para mim em 2 Samuel 9, 1 ao 10, a gente vai ler a história rapidinho. Vou ler aqui, porque senão pode ficar... não, acho que está igual. Certo dia Davi perguntou: será que existe alguma pessoa da família de Saul que ainda está viva? Se está, quero fazer alguma coisa de boa para essa pessoa, uma coisa boa para essa pessoa, por causa de Jonatas. Havia um escravo chamado Ziba da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu, às suas ordens, respondeu ele. O rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para que eu possa fazer alguma coisa boa? Como prometi a Deus, Ziba respondeu: sim, existe o filho de Jonatas, ele é aleijado dos 2 pés. Aonde ele está? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo, e quando Mefibosete, o filho de Jonatas, o neto de Saul, chegou a ele, ajoelhou e encostou o seu rosto no chão, diante de Davi, em sinal de respeito, e disse: às suas ordens. Respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi,
eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai, e lhe darei de volta todas as terras que pertencem ao seu avô Saul, e você será bem-vindo na minha mesa. Mefibosete curvou novamente e respondeu: eu não valho mais do que um cachorro morto, porque o Senhor é tão bondoso comigo. Então o rei chamou Ziba, o escravo de Saul, e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto de seu patrão, tudo que pertencia a Saul e a sua família. Você e seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para que a família do patrão Saul, e farão colheita para que tenham comida, mas Mefibosete comerá sempre da minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Amém? Essa história começa trágica com a história de Mefibosete, mas Davi não se esquece dele, assim como Deus não se esquece de você. Ele tinha uma história trágica, ele perdeu todo mundo da sua família, foram brutalmente assassinados, mas Davi se lembrou dele e falou assim: agora você vai comer da minha mesa, as terras do seu pai serão suas novamente. Ele, quando olha para Davi, tem uma coisa muito forte que ele fala assim: eu não sou senão como um cachorro morto. O primeiro pilar que eu quero trabalhar com vocês é o autoconceito. É o que você pensa ao seu próprio respeito. Gente, ele não se comparou a simplesmente um cachorro, que já seria muito ruim. Quem crê aí que você é mais importante do que um cachorro, diga amém. Não, diga amém bem forte, diga amém. Ele se comparou a um cachorro morto, sabe, não tinha o menor valor. Ele olhava para ele olhava para suas pernas e pensava assim: eu sou nada. O que um cachorro morto pode fazer por alguém? Que pensamentos você tem ao seu respeito? Quando você deita na sua cama, quando ninguém está te olhando, o que você olha? Quando você se olha no espelho, ou será que você nem se olha no espelho? Quais são os pensamentos que você tem ao seu respeito? Arena, isso é muito forte. A história mostra que um herdeiro de um rei, ele se escondeu, ele foi fugir para uma cidade, e lá certamente ele devia, isso a Bíblia não fala, mas ele devia sofrer chacota, porque antigamente, mais do que hoje, essas pessoas elas eram extremamente marginalizadas pela sociedade, elas eram tidas como impuras, como indignas, simplesmente por causa da sua deficiência. E é isso que ele internalizou, é isso que ele recebeu como verdade, mesmo sendo um herdeiro. Mas eu tenho uma notícia boa, eu tenho uma boa nova. Não importa o que você pensa ao seu respeito hoje. Como assim, Mateus, não importa? Não importa, porque o que importa é o que Deus pensa ao seu respeito. Abre para mim em Lucas 12, 6, 7. Eu vou ler na minha versão, se tiver um pouco diferente, para mim fica melhor. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus, até os cabelos da sua cabeça, e vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Isso é Jesus falando com o pessoal. Ele está fazendo uma comparação com pardais. O pardal não é um pássaro mais bonito, não é o pássaro mais caro, não é o que canta melhor, não. Na verdade, quem já ouviu canção de pardal sabe que é besteira. Mas ele fala: se até o pardal tem seu valor, vocês não precisam ter medo, porque Deus sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. É até o da Raimara, que é muito cabelo. Te amo. Deus sabe, Deus te conhece. Você vale mais que um pardal. Você vale mais que um cachorro morto. Autoimagem é o segundo pilar. O versículo 3 relata que ele era aleijado dos pés. Ele pensava que nunca seria aceito por conta da sua imperfeição. E muitas vezes você, Arena, se sente dessa forma. Eu já me senti assim. Achei engraçado que a Estela falou: você parece ser um cara muito convicto de quem você é. Talvez hoje eu até seja, mas nem sempre foi assim. Quem me conhece sabe que eu sou um cara extremamente comunicativo. Também sou filho de Deus, tá? A gente estava com sede.
E eu falo bastante, eu me comunico, e eu lembro que na época do colégio, muitos aqui ainda estão no colégio, eu falava demais, alguns professores achavam legal, outros achavam importunação e me mandavam para a direção. Tem isso também, né? E eu era muito comunicativo, muito esperto, eu me virava bem, tirava notas altas, mas sempre aquele cara que conversava com todo mundo. Só que meus amigos não achavam isso bacana, não. Eles falavam, nossa, mas você fala demais, você é tagarela, você é inoportuno, você fala o que dá na telha. E certamente, como eu era mais novo, eu falava muita besteira, eu não sabia me comportar, mas aquilo me machucava. Eu chegava em casa e falava, meu Deus, mas eu não estou fazendo nada de errado, eu só estou falando, eu só estou tentando interagir, eu só estou tentando fazer amigos, eu sou assim, eu sou comunicativo. E eu ficava bem bravo ali, eu era bem molequinho e falava, amanhã eu vou para a aula e não vou abrir um pio, ninguém vai ouvir a minha voz. Eu acho que você já imaginou a história. E eu tinha um amigo que ele era caladão, bonitão, e eu falava, você que nem ele, gato e misterioso. Que ninguém dava ideia para o moleque que falava demais, né? E aí eu chegava lá emburrado, sentava na primeira fileira, que eu sempre gostei de sentar na frente, mesmo falando pra caramba. E eu ficava calado, não dava 2 minutos, chegava alguém e falava, ô, tá bem, maluco? Tá doente, bicho? Volto pra casa, mano. Falava, não, eu sou assim, eu sou sério. Gente, pode parecer engraçado, mas aquilo me fazia mal. Eu era daquele jeito, e ainda sou comunicativo. Óbvio que a gente aprende os momentos que deve falar, os momentos que não deve. Mas eu achava que essa característica era horrível. Quantas vezes eu chorei e falei, mas é o que eu sei fazer. Eu achava que eu não ia ser aceito. Quantos aqui escutam músicas para serem aceitos? Vestem roupas para serem aceitos? Pega a sua identidade e se transforma numa pessoa em que você não é, só para ser aceito, só para ter papo. Sabe, se eu não assistir aquela novela, como é que eu vou ter assunto se eu não assistir aquela série? E às vezes é a coisa mais horrorosa, você nem gosta, mas você está se forçando ali para ser aceito. E é engraçado que quando o Ziba chega e ele vai falar de Mefibosete, ele não se contenta em falar que ele é filho de Jonas, ele fala, é o aleijado. E às vezes as pessoas olham para você e falam, é um moleque que fala demais, é aquela menininha tímida, é o dentuço. Gente, como eu odiava sorrir. Entenderam? Hoje já sou curado, ainda vou fazer tratamento dentário, que eu já abandonei umas 5 vezes. Mas eu odiava sorrir, porque as pessoas iam falar de mim, e eu queria ser parecido com elas. Não se vista de outra pessoa para ter aceitação. A sua identidade está em Cristo. Eu gosto de uma frase, eu até anotei num post-it, que fala assim: quando você tem uma revelação de quem é Cristo, Cristo revela quem você é. Vocês não entenderam, Arena? Vocês não estão entendendo. Quando você tem uma revelação de quem Cristo é, Deus, Cristo, revela quem você é. Você não é o que as pessoas dizem, você é o que a palavra de Deus diz. E aí eu chego no 3º pilar. Ela falou que eu sou convencido, né? Talvez eu seja um pouco. Mas foi aí que eu entendi que a única coisa que eu sabia de fazer de bom era falar. E gente, quantas vezes você não reconhece as suas próprias qualidades? Nem todos vão ter a oratória mais bonita, a melhor desenvoltura, nem todos vão cantar como a Raimara, tocar como o Rafa, orar como o Robson. Sabe, Deus depositou e te desenhou de uma maneira única. Cada um, cada fio de cabelo, cada pessoinha, você é único para Deus. Como você tem dificuldade de se parabenizar, de falar assim, eu sou bom, e não porque você é bom simplesmente, porque você é melhor do que as outras pessoas, mas porque a graça de Deus te capacita nas suas habilidades.
porque Deus te desenhou dessa forma. Então hoje, se alguém me pergunta: Mateus, você consegue falar com 1000 pessoas? Eu vou tremer na base e falo: eu falo com 1000 pessoas. Aqui tem quase 1000, amém? Seremos 1000 um dia, amém? Porque eu entendi quem eu sou em Cristo, e nada do que as pessoas falarem para mim vai me convencer, porque Deus sabe quem eu sou. Você sabe quem você é? Nós devemos primeiro reconhecer as nossas qualidades, mesmo aquelas que as pessoas consideram inúteis. Deus sabe o que faz, e Ele te fez. 1 Pedro 2,9 diz o seguinte, esse versículo eu só lembro do Ale, meu líder, ele fala isso toda a célula: vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a luz. Essa é a sua identidade. Você é co-herdeiro com Jesus Cristo. Você tem noção do que é isso? O maior homem que já pisou nessa terra é seu irmão. Deus te adotou como filho. Isso não é o Mateus que está te falando, isso é a Bíblia. E aí que a gente entra no quarto pilar, a autoconfiança. A gente já falou de autoimagem, de autoconceito, de autorreforço, que é você reconhecer as suas qualidades em Cristo. E agora a gente vai falar de autoconfiança. Você confia nessas palavras do que eu disse? Talvez você nem saiba qual é o significado de sacerdócio real. Eu não vim aqui dar aula de teologia para vocês, mas eu quero que vocês saibam que vocês são importantes para Deus. Às vezes a gente perde a oportunidade de avançar na nossa vida, porque nós não sabemos quem nós somos, de conquistar lugares altos, porque nós estamos presos num sentimento de comiseração, de eu não posso, eu não consigo, eu sou insignificante, eu sou menor. Gente, tem como vocês fazerem isso depois? Vocês não estão me escutando, mas é porque a cabeça é perturbada. Então, muitas vezes você não consegue alcançar esses lugares porque você tem uma autoimagem errada, porque você tem um autoconceito, porque você não reconhece suas qualidades. Vamos para a Bíblia. Eu não vou entrar muito na história, mas existiam alguns espias e eles foram avistar uma terra prometida, uma terra na qual Deus tinha prometido para o seu povo. Esses espias chegaram lá, observaram e voltaram para avisar como é que estava essa terra, mas nessa terra existia um povo, e alguns espias chegaram e falaram assim: esse povo é como gigante, nós somos como gafanhotos a eles, nós somos pequeninos. Se dependesse daqueles espias, eles jamais teriam pisado na terra prometida. Eles pressuporam o que os inimigos deles pensavam ao seu respeito. E às vezes a gente faz isso. A gente pensa: fulano me acha inútil. Eles não conversaram com ninguém, como é que eles iam saber que eles eram como gafanhotos, pequeninos diante dos... Não tinha como saber. Mas eles se enxergavam dessa forma, e achavam que as outras pessoas enxergavam eles dessa forma. E assim é você. Assim é você quando você tem uma imagem distorcida ao seu respeito. Mas a história não para aí. Existiam 2 homens, Josué e Caleb, porque eles viram que a terra era boa, que a terra era magnífica. Eles falaram: não, a terra é boa, vamos lá, vamos entrar. Moral da história: eles entraram na terra prometida, porque a visão daqueles 2 espias não eram como as dos demais. Você só consegue avançar se você sabe quem você é. E você é filho, e você é amado. Em Salmo 139, 13 diz o seguinte: tu criastes o íntimo do meu ser, e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Tu
me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram escritos no teu livro da vida, quando ainda nenhum deles existia. Arena, talvez você não saiba porque você nasceu, mas Deus sabe. Ele te desenhou, te projetou independente da sua história, mas meu pai me abandonou, você não conhece a minha história. A gente acabou de ler a história de Mefibosete. Não importa como você foi concebido, se você é resultado de um estupro, se seu pai te abandonou, se você se acha insignificante, Deus não pensa assim. E Ele te desenhou quando você estava no ventre da sua mãe. Até antes, Ele te planejava e Ele escrevia os seus dias. E eram dias de vitória. Deus sabe quem você é, sabe como você dorme, sabe como você come, como você vive, os pensamentos que você tem. Ele é absoluto e Ele conhece você melhor do que ninguém. Mateus, você não me conhece, minha história é mais triste do que Mefibosete. Se eu contar a história para você, até o cachorro chora. Deus te conhece, eu posso não te conhecer. Ele te via cada noite que você chorava. Ele via sua angústia, o peso. Ele estava te observando quando você nem sequer conseguia se olhar no espelho. Talvez as pessoas ao seu redor não saibam muito sobre você. A sua família não te conhece. Você se tranca num quarto. Às vezes você nem tem família, ou mesmo que tenha, se sente sozinho. Ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, eu não tenho valor, eu não sou importante, eu não sou capaz. Quantas dessas palavras já passaram na cabeça de vocês? Na minha já passaram várias dessas. Mas, à medida que eu conheci a Cristo, Cristo revelou quem eu sou. Você existe para Deus, pois Ele te planejou e preparou cada dia da sua vida, e é tudo que você precisa saber sobre você. Você pode me falar, eu não tenho autoconfiança, eu não sei das minhas qualidades, eu não sei quem eu sou, eu não sei nada. Mateus, você está falando aí, para mim parece só uma palavra motivacional. A única coisa que você precisa saber é que Deus sabe quem você é, com uma palma da sua mão. Ele conhece o seu nome, a sua história, Ele te ama e te quer bem. Jeremias 29:11 diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de te causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esse é o Deus a qual eu sirvo. Esse é o Deus ao qual vocês servem, Arena? Amém. Você existe para Deus. Você pode não existir para muita gente, mas para Deus você existe. E Ele é o Criador dos céus e da terra. Quando tomamos consciência de que existe alguém que nos conhece, que cuida de nós, as coisas mudam. As coisas mudam. Quando você sabe quem você é, você vai melhor no seu colégio, você vai melhor no seu trabalho, nas suas relações com seus pais, com a sua mãe. Eu precisei me encontrar. Eu olhava para meus irmãos e falava, pô, meu irmão é muito talentoso, velho. O bicho toca bateria, faz de tudo, o maluco é brabo. O que eu sei fazer? Olhava para o meu irmão mais velho e falava, cara, ele é super criativo, ele é designer, o moleque já trabalhou em 300 mil agências, ele é muito bom. O que eu sou, Deus? E à medida que eu conheci Cristo, Cristo revelou quem eu era. Eu precisei entender as minhas qualidades. Eu precisei olhar no espelho
e saber que eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Isso não significa, Arena, que você não vai ter pensamentos como esse. Às vezes eu tenho, todos temos, mas significa que nós temos a quem recorrer e quem nos lembra da nossa identidade. E João 6,37 diz: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim jamais o rejeitarei. Deus não rejeita ninguém. Mateus, eu sou muito louco, tu não sabe o que eu já fiz, eu já matei alguém, eu já fiz o que você puder imaginar. Jesus te ama da mesma forma. O sacrifício dele não tem preço, não tem nada que você possa fazer para merecer, é de graça. E à medida que você conhece a Deus, é impossível você permanecer como você está. Quando eu sei quem eu sou em Deus, nada mais importa. Deus não criou você para ver se você daria certo. Às vezes sua mãe fala: esse aqui é o filho que não vai dar certo. Às vezes sua mãe fala: esse aqui é o... O povo roubou todo o meu tempo, né? Amém. Às vezes todo mundo fala tudo sobre você, mas hoje eu estou te mostrando o que Deus fala a seu respeito, o que a Bíblia fala, não o que eu penso. Isso não é um discurso coach, nem motivacional, mas é o que a Bíblia diz ao seu respeito. Você é a semelhança dele. Todos nós temos falhas, todos nós cometemos erros. Não é porque eu estou aqui em cima que eu não erro. Gente, como eu erro. Como eu erro. Mas eu me aproximo. E assim Deus, Cristo pode se fazer na minha vida. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E essa é a sua identidade, Arena. Você é valioso para Ele. Se nada do que eu disse fez sentido, eu quero que você entenda que você é importante para Deus. Você é amado. Feche seus olhos, Arena. Ninguém de olho aberto.